Já vi você falando em alguma entrevista ou algum vídeo, eu não sei, que tem muito demônio aqui na Terra. Então o demônio ele sempre se manifesta através de alguém. É a coisa física, uma coisa concreta do demônio a gente não vê. Vê em ritual, somente em rituais, somente em ambiente ritual, né? O demônio é capaz de se manifestar fisicamente. Agora, fora disso, não, ele pode canalizar. Agora, um anjo de Deus, não. A Bíblia é repleta de casos assim. Ele pode se manifestar, pode entrar na casa, pode comer. Aconteceu com Ló, tudo mais, né? Ele tem toda essa liberdade. Agora, o demônio ele pode se manifestar fisicamente, Você já sim. viu? Ou ele... Já vi. E só uma curiosidade, ele parece com que é esse desenho que todo mundo tem na cabeça de ser chifrudo, ser vermelho, tem um rabo? Não, tem nada a ver com isso. Não, vermelho, rabo, chifre, Nada isso disso. aí é imaginário popular, né? Mas ele tem uma aparência humanoide, né? Mas o que eu vi, pelo menos, né? Tem espécies diferentes de demônios, né? Assim como tem anjo, arcanjo, querubim, serafim, tem principados, potestades, né? Dominadores, hostes da maldade. Então eles se manifestam diferente. Então, mas o olhar deles é muito profundo, né? O olhar é como se fosse um buraco escuro, né? As orelhas são mais pontudas, né? Às vezes parece ter um pouco de escamas, mas são muito fortes e tem braceletes nos braços, né? Braceletes parecem de ouro nos braços, né? Procuram se aparecer fortes, né? Mas sempre humanoide, uma forma... Sempre de uma forma humanoide. Em alguns casos aparece zoomórfico, meio homem, meio animal, né? Mas é mais difícil, né? Eu vi isso uma vez só, uma forma zoomórfica. Você pode contar essa experiência também? Foi uma forma, como se fosse um lobisomem, né? Como se fosse meio homem, meio lobo, né? Seria a forma mais humanoide que eu cheguei a ver. Isso foi durante um ritual? Durante um ritual. Mas, por exemplo, essa imagem é uma imagem dele para todo mundo. Não é uma imagem que, por exemplo, você tinha referências na sua cabeça e ele se forma a partir das suas referências. Não, é uma imagem dele para todo mundo. É uma imagem dele para todo mundo, mas ele pode mudar a imagem, ele pode se apresentar de imagens diferentes. Né? Ele pode imaginar de maneiras diferentes. Então, ele pode se apresentar como Shiva, né? Para o hindu, né? Naquele formato da Shiva. Então, ele pode se apresentar como Bafomé da maçonaria, como é o Bafomé da maçonaria. Né? Então, ele pode se apresentar, ele manipula energia, né? Ele consegue, porque matéria é energia condensada, né? Então, ele consegue manipular essa energia. Assim como no Antigo Egito, né? A vara de Arão é jogada e vira numa serpente, quer dizer, se parar para pensar, uma madeira virar numa serpente, um ser vivo, orgânico, né? E os faraós, os bruxos fizeram o mesmo, os bruxos de faraó fizeram a mesma coisa, isso não é uma magia pequena. Né? Depois eles fizeram a mesma coisa com a água, a mesma coisa com as rãs, interferiram na matéria, interferiram na natureza, interferiram no ecossistema. Quer dizer, não é uma magia baixa, é uma magia poderosa. Então eles conseguem sim, através de manipulação da própria energia que eles têm, porque eles são campos de energia, de se apresentar de formas diferentes. Tanto é que na Bíblia o anjo apareceu para Ló, né? E apareceu como um ser humano normal, né? Como era da característica da época, né? Já quando ele aparece para Gideão, ele aparece como um anjo. Já como ele aparece para Daniel, ele aparece como um anjo, né? Então depende do momento ali. Ele pode se apresentar de formas diferentes, sim. E tem demônios que se apresentam como humanos, como a gente, e que estão aí operando na sociedade. Gente, não importa nessa. Não, como a gente, ué. Pode Você seria ser um ótimo espécime para um demônio pode... aí, ó, rico, poderoso, filho do João Dória, esse aqui. Ah, é? Filho do João Dória? Não oficialmente, mas deve ter sido alguma suruba que rolou aí. Que rolou a parte aí. Pois é, mas ele pode aparecer como uma figura humanoide, mas sempre dentro de um ritual. Mas você sempre percebe que é o demônio, sempre percebe que é uma entidade, né? A atitude dele, a atitude corpórea, né? Os dedos são mais alongados, são iguais, os dedos são iguais das mãos, não são diferentes, né? O tipo de olho também, o olhar é diferente. Ele olhou pro meu olho de um jeito que eu falei, tá vendo se eu era mesmo. Não. De golfe também. Mas é um olhar assim...